Bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos começar um novo sociólogo, um novo clássico, um dos pais fundadores da sociologia também. Nós vimos que Emile Durkheim é um dos pais da sociologia, mas juntamente com Max Weber e Karl Marx, que são os clássicos da sociologia, que são os pais da sociologia, os responsáveis por consolidar a sociologia enquanto ciência da sociedade. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre o Max Weber. Max Weber nasceu na Alemanha, então ele é um alemão, né? Emile Durkheim era francês e o Max Weber e o Karl Marx são alemães. Então, Max Weber nasce na Alemanha na década de 60 do século XIX. Ele vai viver grande parte lá do século XIX e um pouquinho do século XX. Então, ele vai ter muita importância e muita influência no século XIX e no século XX, principalmente na sua cidade, na Alemanha. Ele trabalhou em várias universidades, né? Ele foi um grande intelectual, ele formou-se em Direito, em Economia, em Filosofia, e ele vai trazer um novo método para estudar a sociedade, um método para analisar e interpretar a sociedade. Mas o seu método é diferente do método do Emile Durkheim, e mais para frente nós vamos ver quais são essas diferenças. Então, Max Weber foi um pensador alemão dos séculos XIX e XX, né? Ele vai tentar também explicar a sua sociedade na qual ele vivia e vai tentar, enquanto intelectual, buscar uma resposta condizente para aquilo que ele estava vendo na sociedade que ele vivia no século XIX e XX. Tem grande contribuição para o estudo sociológico, tanto é que ele é um dos pais da sociologia, juntamente com o Emile Durkheim e o Karl Marx. Ele vai ter grande atuação política, ele vai participar também ativamente do Tratado de Versalhes e ele vai contribuir para a elaboração da Constituição da República Alemã, ou seja, ele vai ser um intelectual ativo politicamente também. Então, nós vamos ver a diferença do Max Weber e do Karl Marx, e do Emile Durkheim. Então, nós vimos, né, que para o Emile Durkheim, você precisa fazer a sociologia, né? Para você fazer a sociologia, você precisa ser imparcial, né? Você precisa ser neutro. Você deve tratar a sociedade como uma coisa, né? Você deve tratar do seu objeto de estudo, que no caso o objeto de estudo para a sociologia é a sociedade, você deve tratar do seu objeto de estudo como uma coisa. Né? Por que para Emile Durkheim deve tratar do objeto de estudo como uma coisa? Né? Algo diferente, algo fora de mim, algo distante de mim, algo externo a mim, para que a minha influência, né, para que o senso comum não influencie nos resultados do meu objeto de estudo. Então, para Durkheim, para você fazer a sociologia, você precisa ser imparcial, né? Você precisa ser neutro. Durkheim acreditava, então, que as ações humanas aconteciam de forma natural. Depois nós vamos ver que para Weber não, né? Então, lembrando que para Durkheim, a sociedade já existia antes do nosso nascimento, a sociedade continuará existindo, né? A sociedade é formada por fenômenos sociais, que se dá os fatos sociais, né? E que para Durkheim, a sociedade é muito mais do que a soma de indivíduos e a sociedade irá influenciar o indivíduo. E nós vamos ver que Weber vai pensar diferente. Né? Weber acredita que para estudar a sociologia é inevitável deixar os nossos gostos e as nossas vontades, já que nós vivemos inseridos na sociedade. Então, para Weber, diferentemente do Durkheim, para Weber, nós não temos como estudar a sociedade de maneira imparcial, de maneira neutra, não tem como estudar a sociedade como se fosse uma coisa, já que nós, né, enquanto seres humanos inseridos na sociedade, é inevitável que os nossos gostos e as nossas vontades fiquem de lado na hora que nós formos estudar a sociedade.
Então, Weber vai defender a ideia de que nós, seres humanos, guiamos a sociedade através das ações sociais. Já Durkheim vai dizer que é a sociedade que vai guiar o indivíduo, né? A sociedade que vai influenciar o indivíduo, né? Já o Weber vai defender a ideia de que os seres humanos que vai guiar a sociedade através das ações sociais. Então, Weber irá estudar como objeto de estudo as ações sociais, já Durkheim irá estudar os fatos sociais. Então, o objeto de estudo da sociologia, né, diferentemente da sociologia de Durkheim, não explica os fatos sociais. Né? A sociologia de Weber tem como objetivo captar as conexões do sentido da ação humana, ou seja, Weber vai tentar entender a ação humana na sociedade. Ele vai tentar entender o sentido da ação humana, né? Que toda ação humana na sociedade, para Weber, é guiada de sentido, é guiada de significado. E toda ação humana é algo que é exterior a mim, né? É algo que vai depender do outro para eu agir. Enquanto para Durkheim a sociedade vai influenciar o indivíduo, para Weber as ações humanas, né, influenciam a sociedade, né? Conhecer o fenômeno social seria extrair dele um conteúdo simbólico da ação ou das ações que configuram, ou seja, ele vai tentar entender a importância, o sentido de determinada conduta, para fazer sentido para Weber. Então, Weber vai dizer assim: se agora sou sociólogo, então é essencialmente para pôr fim nesse negócio de trabalhar com conceitos coletivos. Ou seja, ele vai tentar não só estudar a sociedade como um todo, mas também os indivíduos que se encontram inseridos nessa sociedade. Em outras palavras, também a sociologia somente pode ser implantada tomando como ponto de partida a ação do indivíduo ou de um número maior ou menor de indivíduos, portanto, de um modo estritamente individualista quanto ao método. Ele vai tentar estudar não a sociedade como um todo, como fazia o Durkheim no conceito de consciência coletiva. Ele vai tentar analisar a sociedade de maneira mais pequena, de maneira mais individual, ou seja, de maneira mais individualista. O seu método vai ser mais individual, ele vai tentar analisar a ação individual dos indivíduos inseridos na sociedade e ele vai classificar essas ações em 4 tipos. Então, o objeto da sociologia do Weber é uma ciência voltada para a compreensão interpretativa da ação social, enquanto para Durkheim vai estudar os fatos sociais, Weber vai tentar interpretar a ação social e, por essa via, tentar explicar a causa dela no transcurso e seus efeitos. O objeto da sociologia é o fenômeno social que se configura-se pela ação, ou seja, ele vai tentar entender, interpretar essa ação social e quais são as suas causas e os seus efeitos na sociedade. Então, o que é essa ação social que nós estamos falando? A ação social é o sentido atribuído pelo sujeito às suas ações, que fazem sempre referência ao comportamento do outro, orientando-se por esse comportamento. Para Weber, toda ação é dotada de sentido, é dotada de significado e é guiada pelo outro, pelo comportamento do outro. E aí, Weber, ele vai distinguir a ação em 4 tipos. Nós iremos adentrar mais profundamente esses 4 tipos na próxima aula, mas só para a gente ter uma noção, ele vai dividir a ação em ação racional com relação a fins, é quando eu faço uma ação tendo como objetivo, um fim, alcançar algo. A ação racional com relação a valores é quando eu faço uma ação para atingir um valor, baseado na ética, na honra,
né? Essas duas primeiras são ações racionais e a outra ação afetivo-emocional, é uma reação emocional, e a ação tradicional é ditada pelos costumes. Então, para Weber, cada ação dos indivíduos realizados na sociedade é voltado para um desses sentidos, né? Se eu vou na padaria comprar um pão porque eu estou com fome, eu estou fazendo uma ação racional com relação a fins, né? Se eu vou na padaria comprar aquele pão porque a minha família quer aquele pão, eu estou fazendo uma ação afetiva, né? Porque eu quero agradar a minha família. Ou se eu compro aquele pão porque na minha casa só compro daquele pão, é uma ação tradicional, pelos costumes. Mas na próxima aula nós vamos adentrar mais profundamente e irei trazer mais exemplos sobre as ações sociais do Max Weber. Então, até a próxima aula.